que está se falando é em caixa 2 da casa de milhões de reais. Se isso for comprovado, um caixa 2 de milhões e milhões de reais, isso é grave o suficiente para caçar uma chapa? Este é um caso que está revestido de uma série de peculiaridades, como eu já apontei. Inclusive, uma delas é o fato de a presidente, que é a cabeça de chapa, que aparentemente seria a responsável por todos esses abusos e excessos, não estar mais aqui, né? No mundo da vida política. Portanto, isso também vai criar para o tribunal mais um desafio. Ah, separa ou não separa, mas qual é a responsabilidade do vice por isso? Tudo isso terá que ser contemplado. Então, a gente não lida com isso com uma fita métrica, não é? Agora, eu disse isso desde o início. Não estamos discutindo aqui se vai haver no final cassação ou não. O importante era saber o que ocorreu, né? De fato, o que de fato ocorreu. Esse dinheiro foi vertido realmente da Petrobras para todo o sistema. O PT e os seus aliados levou talvez ao radicalismo, pelas informações que estão circulando, a ideia do centralismo democrático. Talvez graças a isso, né, é que se chegou a esse estado, porque é uma corrupção centralizada. A gente sabe que essas revelações de Caixa 2 não estão restritas ao PT, né? Tem vários partidos sendo acusados dessa prática. No caso do presidente Michel Temer, especificamente, ele está sendo citado como se tivesse participado de um jantar com Marcelo Odebrecht, que teria sido acertada a doação de 10 milhões de reais por Caixa 2. As versões divergem um pouco, se o valor foi combinado, se ele pediu a doação, se a doação era realmente Caixa 2 ou não. Mas, assim, o que eu queria falar um pouquinho com o senhor é sobre essa questão da separação de contas que o senhor trouxe aqui. Como seria possível considerar que os votos que elegeram a Dilma foram, de alguma forma, viciados por uma eleição com ilegalidades, mas isso não atingiu a eleição do presidente Temer? Primeiro, em relação a essa questão, que não está na sua pergunta, sobre candidatos ou dirigentes partidários pedirem recursos. Era absolutamente normal. Sim. A própria legislação estabelecia. Foi até uma decisão pós-Collor, né? Sim, porque até então era proibida a doação de Sim, pessoas jurídicas. Né? A partir de Collor, depois do incidente Collor-PC, passou a ser permitido. Portanto, é normal, em princípio, o pedido. Mas pediu Caixa 2 ou não pediu Caixa 2? Em princípio, pela nossa experiência até aqui, a rigor não tem ônus nenhum para os candidatos receber de forma regular. Quer dizer, a opção por Caixa 2 ou Caixa 1 é um problema, talvez, das empresas. Talvez para que outros não saibam por quê. No momento que se faz a doação pelo Caixa 1, ele aparece nas nossas contas. E aí começa todo esse jogo de pressão e eventuais achaques. Você doou para um, não doou para outro. Então as empresas fazem a sua opção. Quanto à separação, nunca se pode pensar agora, e essa é a jurisprudência do tribunal, numa separação do ponto de vista formal. O tribunal tem dito, inclusive, que nesses casos caça o titular, e aí apõe a inelegibilidade, e caça o vice, mas dizendo que ele não tem responsabilidade, quando ele não tem responsabilidade. Né? Então esse é o quadro normal. A administração pública da saúde pensa que o paciente pode esperar, mas doenças sem tratamento não esperam. E por que falta verba? Ora, só pegar um pedacinho das últimas notícias. O executivo da Odebrecht, Hilberto Mascarenhas Filho, calcula que a empreiteira pagou o equivalente a 3 bilhões e 390 milhões de dólares pelo Caixa 2. Isso dá mais de 10 bilhões de reais que não pagaram impostos. Era Caixa 2. Né? Acham que não é crime. Geraria cerca de 4 bilhões de impostos, que no fim faltam para uma fila de 12 mil pessoas apenas numa região de São Paulo para cirurgia de catarata. Quem impede Dona Maria de ver os 10 bisnetos, como mostramos aí, são os empresários de Caixa 2, os políticos de Caixa 2, os partidos de Caixa 2, e dizem que não é crime. Aí falta para manutenção de equipamento contra o câncer, quer dizer, roubaram esses recursos da saúde justo dos mais pobres, em nome dos quais os demagogos gostam de falar, porque os que têm mais recursos podem pagar o particular, que está sempre funcionando. O seu Saulo ainda não pôde tratar a próstata, porque tiraram os recursos para ele. Do pai do Sandro, tiraram a vida.
Os eleitos pelas pessoas que estão sem serviços públicos decentes ficaram anos defendendo a ilusão de que Estado cria riqueza, mas quando cria dinheiro e expande dívida para gastar demais na retaguarda e não na ponta, cria recessão, cria desemprego, cria pobreza, cria crueldade com as pessoas que têm olhos, mas não veem a luz, com gente que poderia ser curada de um câncer de próstata. É o país prostrado. Hit!